graça, paz e alegria. Para falarmos a respeito do livro de Primeiro Reis, nós vamos ter apenas uma mensagem. Bom, a informação que nós passamos quando falamos a respeito de Primeiro e Segundo Samuel vale também para Primeiro e Segundo Reis, então em partes da mensagem de Primeiro Reis nós já estaremos dando informações que também se referem a Segundo Reis. E quando fizermos a mensagem sobre Segundo Reis, da mesma forma, parte da mensagem será também com informações que estarão ligadas com Primeiro Reis da mesma forma, porque os livros originalmente eram um só. E se for para falar todas as informações, eu vou simplesmente repetir em cada mensagem a mesma informação. Então eu falo uma parte quando falo de Primeiro Reis, e aí entramos nas histórias específicas do livro, e aí depois nós falamos, quando falarmos na segunda mensagem, aí na verdade sobre Segundo Reis também fazendo uma mensagem, nós falaremos de mais algumas informações que também são pertinentes a Primeiro Reis e igualmente a Segundo Reis, para que possamos completar essas informações desses dados mais gerais a respeito dos livros. E aí, quando falarmos de cada um deles, falamos especificamente com base nas histórias que cada livro apresenta. Vamos começar falando a respeito da questão da autoria de Primeiro e, no caso, também de Segundo Reis. Os livros não revelam quem escreveu essa obra, ou essas obras como nós temos na Bíblia. Nós podemos notar que era uma pessoa, assim, com liberdade para circular na corte, na casa dos reis, ter acesso a documentos históricos, a documentos oficiais. Nós vemos isso em alguns textos, como em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 41, no capítulo 14, versículo 19, ou até mesmo adiantando o Segundo Reis, no capítulo 20, versículo 20, e em outros tantos textos desses dois textos de Primeiro e Segundo Reis, no caso, nós vemos informações que mostram que o autor cita o livro da história de Salomão, ou o livro da história dos reis de Israel, ou o livro da história dos reis de Judá. Isso quer dizer que ele tinha acesso a esses documentos e tinha como ter essas informações. Esses livros não seriam livros que estariam editados e publicados e qualquer pessoa teria uma cópia ou poderia ter uma cópia. Eles, teoricamente, estavam reservados e guardados nas casas dos reis, em algum local oficial, em alguma biblioteca oficial e essa coisa toda. Então ele tinha esse autor, ou esses autores, se for mais de uma pessoa, tinha acesso a esses documentos, tinha como transitar na casa do rei, ou pelo menos onde os documentos oficiais estavam guardados. Então esse compilador, ou esses compiladores, nós vemos que há um interesse muito grande em quem cuidou dessa obra em mostrar que a aliança do Senhor com Israel é uma realidade, ela é importante, e também mostrar como o povo age em relação ao Senhor por conta dessa aliança. Isso nos remete, então, para pensar num autor, a uma figura de alguém zeloso com as coisas da lei, com as coisas da espiritualidade, quem sabe um sacerdote zeloso ou um profeta bastante zeloso e que tivesse todo esse acesso. Alguns estudiosos sugerem que Jeremias possa ser o profeta que teve acesso a essas informações e que registrou o texto de Primeiro e de Segundo Reis. Particularmente, eu acredito que, se foi Jeremias, Baruque trabalhou bastante nesse texto também, como acontece no texto de Jeremias. Baruque trabalha bastante no texto de Jeremias. Então, eu não sei se foi realmente Jeremias ou alguém que tinha proximidade a ele, foi por conta de algum trânsito do próprio profeta Jeremias, ou de algum outro profeta que fosse contemporâneo e que tenha feito esse trabalho para escrever esse texto. É mais provável, sim, que seja um profeta muito zeloso e que se preocupou em fazer o registro da história dos reis de Israel e dos reis de Judá e fez toda a compilação desse texto. Existe, então, a preocupação desse autor em verificar se os reis obedeceram ou não obedeceram ao pacto que o Senhor tem com Israel,
com Israel e Judá quando a nação já está dividida. Isso porque sempre existe aquela informação comparando com um rei que obedeceu o pacto, que seria Davi, e com um rei que não obedeceu o pacto, que seria Jeroboão. Há essa preocupação em mostrar se está realmente seguindo ou não as coisas do Senhor. Os acontecimentos descritos em 1 Reis, especificamente, abrangem um período de cerca de 120 anos de história nos seus 22 capítulos. O texto recorda as turbulentas experiências que o povo de Deus passou desde a morte de Davi, cerca de 971 a.C., até o reinado de Josafá, o quarto rei do reino de Judá, e o reinado de Acasias, o nono rei do reino de Israel. Isso aconteceu por volta de 853 a.C., um pouco mais, um pouco menos, mais ou menos nessa época, 853 a.C. Havia muita luta interna entre o próprio povo de Judá contra Israel, e também uma pressão externa de outros povos já começava a atormentar, já começava a ser fomentada, e havia essa preocupação também com outros povos que tentavam atacar Israel e Judá. O resultado, então, foi um momento tenebroso na história dos dois reinos, em que de um reino estável, com Davi, depois com Salomão ainda, e primeiro com Saul, Davi e Salomão, dirigido então por um rei que tinha liderança forte e estabelecida, o reino acabou realmente dividido entre Israel e Judá, quando aconteceu a divisão com Roboão e Jeroboão. Bom, no meio de todas as coisas que aconteceram na história e todos os detalhes que nós podemos ler no livro de 1 Reis, nós vemos que o Senhor cumpria os seus planos no correr da história. A história revela a sucessão de fatos que apontam na direção daquilo que o Senhor tem para realizar no meio do seu povo. As pessoas podem até achar que controlam, podem achar que decidem alguma coisa, podem maquinar e achar que alguém está tendo ideias escondidas, ideias ocultas para que alcance determinado projeto ou faça determinada coisa, mas nada acontece sem a permissão do Senhor. Nós temos sim a liberdade de agir e há o livre-arbítrio para o ser humano, mas o Senhor permite os acontecimentos porque Ele tem um desejo e tem um plano a cumprir no meio daquilo tudo, mesmo que seja para mostrar que aquele caminho é completamente errado e vai ser necessária uma alteração completa com a direção na busca pela vontade dEle, em seguir o que Ele tem como o ideal para o ser humano. Então, o Senhor age no correr da história, naquilo que vai acontecendo no dia a dia, o Senhor está manifestando a sua vontade também, ou permitindo acontecimentos para que no tempo determinado a sua vontade realmente se manifeste e seja apresentada. Então confie no Senhor, Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de todas as coisas, Ele está cuidando de todos os momentos que você tem vivido, e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não somente aquelas que parecem mais agradáveis ou que gostamos mais, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então aguarde o agir do Senhor e confie, porque Ele está pronto a manifestar o melhor na história quando chegar o momento exato, e você vai desfrutar das coisas que o Senhor tem para você, quer seja durante o tempo que nós estamos aqui, quer seja na eternidade. Nós podemos confiar no Senhor em todo o tempo. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.